Então aí, gente, seguindo a nossa saga industrial, hoje nós vamos falar aí sobre dois países e um grupo de países. Vamos falar sobre a Índia, a África do Sul e sobre os tigres asiáticos, né? Vocês estão vendo aí nessa primeira fotinho aí, né? Eu até coloquei um mapa dessa forma aí, para vocês terem uma ideia da área de atuação, né? Onde fica localizada. Vocês podem observar aí que o negócio fica mais ou menos assim na mesma área. Só que ao longo do estudo aí, vocês vão ver que esses caras aí não ficam só lá. O trabalho deles, o produto deles, né? Eles espalham esse produto pelo mundo inteiro, né? Nós vamos ver um pouquinho de cada um aí. Os tigres asiáticos, ali à nossa direita ali, são um grupo de países, né? Então, esse é o tema de hoje. Então, vou largar uma outra foto aí. Então, começando aí pelos tigres asiáticos, né? Quem são esses caras aí, gente? Bom, vocês estão vendo ali à nossa esquerda, o mapa mundi ali, né? A realidade da situação. E aqui na nossa direita, um mapa desenhado, onde nós temos ali em vermelho os primeiros tigres asiáticos, que são a Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, né? Esses aí são os primeiros tigres, né? Nós vamos entender um pouquinho, né? E depois, mais tarde, surgiram os novos tigres, que são esses em... O que é aquilo ali? Rosa, né? Aquele rosinha ali. Tailândia, Singapura, né? E todas aquelas ilhas da Indonésia ali, Bangkok, toda aquela região mais clarinha ali, né? Aquilo ali são os novos tigres. Ou seja, voltando aqui para o mapa da esquerda, nós então podemos concluir que toda aquela região ali de ilhas ali, e mais a Coreia do Sul, ela tornou-se uma grande área produtiva e industrializada, né? Começando então com um pouquinho de história, gente, sabe que tudo que a gente vai acabar falando em geografia, a gente tem que se meter um pouco na história, né? Então, mais ou menos aí pela década de 70, 4 países da Ásia, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, apresentavam um acelerado processo assim, de industrialização. Em razão da agressividade administrativa que os loucos tinham por lá, e da localização dos países que vocês acabaram de ver aí, eles ficaram conhecidos mundialmente como tigres asiáticos, né? O pessoal lá gosta muito de tigre, né? O modelo industrial desses países é caracterizado como IOE, industrialização orientada para exportação. Ou seja, tudo que eles produziam, na verdade, era para ganhar dinheiro exportando, né? Ou seja, as indústrias transnacionais que se estabeleceram nesses países e as empresas locais implantaram um parque industrial assim destinado principalmente ao mercado exterior. Além disso, assim, né, esses países, exceto a Coreia do Sul, ó, gente, se liga, eu tô falando na Coreia do Sul, não na Coreia do Norte, tá? A Coreia do Sul é capitalista, lembra disso, né? Então, esses países, exceto a Coreia do Sul, adotaram uma política de incentivo para atrair as indústrias transnacionais. Queremos que vocês aí coloquem empresas dentro do nosso país, né? Então foram criadas zonas de processamento de exportação, ZPE. Na aula passada eu falei que a China criou umas zonas ZEE, né? Então foi mais ou menos o que a China fez, né? Só que com outro nome, né? Então essas zonas, né, com doações de terrenos e isenção de impostos pelo Estado. Ou seja, tu queria montar uma empresa lá, tu tinha nessas zonas aí tu tinha um terreno e tu não precisava pagar impostos, né? Então quem é que não queria montar uma empresa num lugar assim, né? Então esse aí foi uma grande
sacada do governo aí dessas regiões aí. Bom, depois que esses primeiros 4 países aí começaram a fazer sucesso, os outros países ao redor começaram a ver que o lance dava certo, né? E aí surgiram os novos tigres, né? Que são países que ainda estão se industrializando, mas estão bombando. Em consequência do grande desenvolvimento econômico, né, dos anteriores, houve uma expansão para os países do sudeste ali, né, daquela região, o que proporcionou um processo de industrialização, por exemplo, na Indonésia, no Vietnã, na Malásia, na Tailândia e nas Filipinas, nas ilhas, né, Filipinas. Além de investimentos nos 4 tigres originais, os novos tigres passaram a fazer parte das redes de negócios de empresas de quem? Dos United States of America, né? Ou seja, os caras eles têm que estar envolvidos, né? Do Japão, que é o outro que está sempre envolvido aí nos esquemas capitalistas, né? E de outros países desenvolvidos por aí. Nesses novos tigres aí que surgiram, pessoal, foram instaladas indústrias tradicionais que já existiam na região lá, né? Como indústrias têxteis, calçados, alimentos, brinquedos, produtos eletrônicos, enfim. Nesses países não há uma mão de obra menos qualificada, né? Que é encontrada nos 4 tigres originais, né? Tanto que a gente fala, isso aí é produto lá da China, lá, só que a gente generaliza qualquer produto que venha daquele lado, lá a gente generaliza que é da China, né? Mas a maioria é lá dos tigres asiáticos, né? E esses caras têm uma mão de obra muito mais barata, por quê? Por que será que a mão de obra é mais barata, né? Bom, isso aí vocês já responderam várias vezes aí para mim, né? Então, milhares de pequenas empresas produzem mercadorias sob encomenda, criadas e planejadas em outros países do mundo. Tudo por encomenda, né? Precisamos de tal coisa, pedem para eles lá, os loucos produzem. Resumindo, então, gente, essa parte dos tigres asiáticos para nós passarmos para outra parte, né? Então, os caras fabricam aí uma enorme diversidade de produtos, desde aço e navios até artigos eletrônicos, automóveis, além de também atuarem no setor financeiro e no comércio. Os tigres cada vez mais colocam seus produtos mundo afora e figuram na lista das maiores empresas do mundo e já são responsáveis por algumas inovações tecnológicas. Entre eles, assim, se destacam nada mais, nada menos do que a Samsung Electronics, né? A maior empresa do país e a vigésima do mundo, né? A SK Holdings, a Hyundai Motors, né? Quem não conhece a Hyundai Motors, né? A LG Electronics, e a Hyundai Heavy Industries, todas na lista da revista Fortune. Ou seja, para estar nessa revista, tu tem que ser a empresa, tu tem que ser o cara, tu tem que gerar a renda, né? E vocês podem ver que todas essas empresas que eu citei aí são conhecidas e como eu brinquei no início, vocês devem ter um Samsung na mão, né? Ou qualquer outro produto, andar num carro. Quem é que anda num Hyundai aí? Ninguém? Quem é que assiste uma TV que é LG? Ninguém? Ou seja, isso aí está espalhado, né, pelo nosso Brasil afora e pelo mundo afora. Eles conseguiram espalhar os produtos deles e ganhar uma grana medonha. Próximo país, então, aí, gente, a Índia, né? A Índia é um dos países que está em ascensão, assim como o nosso Brasil aqui, né? E como vocês podem olhar nesse mapinha aí, o da direita, né? Onde tem aquela região rosa mais escura ali, são todas as regiões industriais da Índia. Então vocês podem ver que são várias cidades, né? São vários polos industriais. Olhando ali, seguindo a legenda ali, ó,
indústria de alta tecnologia, carvão, petróleo, gás natural, refinaria de petróleo, oleoduto, gasoduto, minério de ferro, manganês, cromo, bauxita. Vocês podem ver que a Índia tem tudo que tem aqui no Brasil. Todos esses produtos nós também temos aqui. Hã? Ou seja, a Índia, na melhor das situações, era para estar tipo o Brasil, assim, né? Mas a situação da Índia é terrível. E tem uma outra coisa que eu vou colocar mais adiante aí que vocês vão ficar apavorados, né? Vocês não vão entender, mas como que esses caras têm os problemas que têm, né? Falando um pouquinho da história, só para nós nos localizarmos nos porquês dos porquês, a Índia era colônia da Inglaterra, ok? Foi colonizada pela Inglaterra. Então, o processo de industrialização da Índia começa ali mais ou menos em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, quando a Índia já estava se tornando um país independente da Inglaterra. Por conta da destruição significativa da indústria europeia, né, motivada sobretudo pela vitória do nacionalismo indiano, ou seja, os caras começaram a destruir tudo aquilo que era indústria europeia, inglesa, né? Isso foi um processo acelerado, de modo que até hoje a Índia continua em plena industrialização, bombando, com altas taxas de crescimento econômico e se tornando cada vez mais um país relevante no cenário econômico global. Nós chamamos a Índia de um país ascendente, né? É um país em desenvolvimento. Ele está saindo do subdesenvolvido e está encaminhando-se para ser um país desenvolvido. A Índia também possui aí, só para nós ficarmos ligados, todos os setores industriais que você pode imaginar, né? E também já possui algumas empresas entre as maiores do mundo, com destaque para a Indian Oil. Outras duas grandes empresas indianas são a Tata Motors e a Tata Steel. Obviamente uma trabalha com carros, né, motores, e a outra com aço, né? Essa Steel é aço. Ambas pertencem ao grupo Tata. Quem é esse tal de Tata aí, né? Bom, esse é um multibilionário lá da Índia, né? Ratan Tata, o nome dele, tá? Esse gigantesco conglomerado é composto de 94 empresas que atuam em mais de 80 países nos mais diversos setores industriais: siderúrgico, químico, automobilístico, aeroespacial, informática, entre outros, assim como também nos serviços e nas finanças. Aí o cara pensa na Índia, o cara pensa só naquele mundaréu de indiano tomando banho no rio Ganges, que é o rio mais poluído do mundo, né? Ou senão, naquele faquir tocando uma flauta com uma cobra naja na frente dele. E o cara não sabe que a Índia é tudo isso. Mas tem uma outra coisa que eu vou largar aí para vocês vão ficar meio assim, não sei se vocês sabem, eu acredito que sabem. Espera aí que eu vou largar aí. Pois é, gente. Além de tudo isso que eu falei, a Índia ainda tem duas empresas de duas produtoras de filmes, né? Uma é a Bollywood e a outra que eu vou falar mais adiante aí, né? A Bollywood é uma indústria de cinema de língua hindi. Para quem não sabe aí, hindi é a língua que o indiano fala, tá? A maior indústria de cinema indiana. Tem duas lá. Em termos de lucros e popularidade a nível nacional e internacional. Esse nome aí, Bollywood, obviamente, né? Vocês já lembraram de Hollywood, né? Ele surge da fusão da antiga capital, Bombaim, né? Antigo nome de Mumbai, cidade onde se concentra essa indústria, né? E de Hollywood. Obviamente, os caras colocaram esse nome aí para associarem com Hollywood, né? Então, o primeiro filme realizado por esses caras aí foi em 1913. Foi o primeiro filme, era mudo ainda, filme mudo, né? Por volta da década de 1930, essa indústria aí da Índia produzia cerca de 200 filmes por ano. Isso é muito mais do que Hollywood produzia.
Só que nós aqui não assistíamos e não ficávamos sabendo. Como muita gente hoje nem sabe da existência de Bollywood, né? Então, em termos assim de pessoas, né? Ela emprega pessoas de todas as partes da Índia e atrai milhares de aspirantes a atores e de atores profissionais que tem lá, modelos, atores televisivos, atores de teatro e até pessoas comuns vêm para Mumbai na esperança de se tornarem estrelas. Ou seja, é a empresa, é Hollywood de lá, né? Assim como acontece aqui, né, com a Globo aqui, né? O pessoal vem, vai para lá para trabalhar, enfim, lá também, ok? Uma outra situação legal assim de salientar é que esses filmes aí de Bollywood são produções assim de vários milhões de dólares, né? Com os mais caros a custarem até cerca de 10 milhões, tá ligado? Né? No entanto, estão em pauta projetos mais ambiciosos ainda que pretendem ultrapassarem muito esse valor. Quando os filmes ocidentais e a televisão ocidental começam a ter uma maior distribuição na Índia, então o governo faz com que exista uma pressão para que os filmes de Bollywood atinjam o mesmo nível e ultrapassem essas produções, particularmente em áreas como os efeitos especiais. Ásia, África, Europa, com destaque para a Inglaterra, são grandes apreciadores dos filmes de Bollywood. Acreditem, né? Bollywood não é muito popular aqui na América do Sul, tanto é que tem pessoas aqui no Rio Grande do Sul, né, no Brasil, que nunca ouviram falar. Né? E então isso não é só aqui, isso é na América do Sul inteira, né? Contudo, tem algum conhecimento em países como a Guiana, o Suriname e também no Caribe e nas ilhas de Trinidad e Tobago. Sendo que em todos esses países que eu mencionei aí, os descendentes de indianos compõem a maioria da população. Então os caras assistem também, né? Em 2006, o filme Doom 2, só para lembrar aí, né? Foi parcialmente rodado aqui no Rio de Janeiro. Isso já era um projeto assim de trazer o filme indiano aqui a conhecimento dos brasileiros, né? Essa última que eu botei aí, gente, Tollywood, é a concorrente da Bollywood. É a outra grande empresa cinematográfica que tem lá. E se vocês olharem para a cara das. Aí nessa fotinho aí que eu botei, se vocês olharem para a cara das criaturas, das produções, vocês já podem ver que é um troço bem mais moderno do que as produções de Bollywood, né? É um troço mais jovem, assim, um troço mais Hollywood mesmo, né? Esse cidadão aí que está aqui na esquerda, aqui, esse pessoal aqui com roupa, parece uns espartanos aqui, né? Pasmem, né? É uma das franquias cinematográficas, né, segundo a crítica, né, mais cativantes dos últimos anos, né? Não é estrelada por super-heróis mascarados ou guerreiros das galáxias, né? Sequer vem de Hollywood, né? Mas não deve nada aos longas norte-americanos, isso segundo a crítica, né? Dividido em dois longas, o nome é Bahubali. Vou repetir, Bahubali, tá? O início em 2015 e a conclusão em 2017, né? E disponível onde? Onde é que tá? Onde é que tá esse filme? Na Netflix, né? Ou seja, Tollywood conseguiu chegar na Netflix. A Índia tem produções na Netflix. E você sabe que quando o cara chega na Netflix, o cara é o cara, né? Então, essa saga aí, a Bahubali, mostra a força da produção indiana, dessa chamada Tollywood da empresa, né, indústria de filmes falados em Telugu, que é outra língua, né, uma língua do sul do país. Uma, observa, Bollywood produz filmes falados em Hindi e a Tollywood produz filmes falados em Telugu, ou seja, cada um pegou um mercado ali, né? E ela tenta rivalizar com a famosa Bollywood de Mumbai, ok? Então vocês veem que tem duas
potências do cinema, né? Da sétima arte, do cinema, da televisão, lá na Índia. E isso tudo aí bancado pelo governo, bancado pelas indústrias, bancado até pelo teu celularzinho aí que tá na tua mão, hein? Próximo país, então, aí, gente, África do Sul. Se liga, até eu deixei umas flechinhas marcando lá embaixo, lá, ó. A gente está falando da África do Sul, um país lá no pé da África, lá embaixo, né? Tem a África continente e tem a África do Sul, país. Vamos se ligar nesse detalhe aí, né? Ao lado esquerdo ali, direito, quer dizer, eu coloquei a mesma coisa que eu coloquei anteriormente nos outros mapas, né? A região industrial, vocês podem ver que existe uma região industrial ali, a gente chama de polo, né? Industrial. Siderurgia, metalurgia, indústria automobilística, indústria de alumínio, indústria química, refinaria de petróleo, petróleo sintético, refinaria de ouro, indústria de alta tecnologia. Tem coisa diferente? Não tem coisa diferente. Tudo que tem no países anteriores, né, tem nesse aí, e tudo que tem aí tem no Brasil, né? Só para salientar, a África do Sul é o único país industrializado, altamente industrializado, da África, ok? O outro país industrializado, em segundo lugar, é o Egito, ok? Mas a África do Sul está em primeiro lugar aí. Só para salientar, assim, gente, a África do Sul é um grande produtor agropecuário, tipo assim, um Rio Grande do Sul da África, né? Isso se deve ao fato de existir extensas terras férteis lá, o que favorece a produção agrícola. Na agricultura, o país se destaca no cultivo do milho, cana-de-açúcar, uva, laranja. Já na pecuária, as principais criações são de bovinos, aves, caprinos e ovinos. Ou seja, é bem Rio Grande do Sul mesmo, né? No extrativismo, o país destaca-se na exploração de suas jazidas minerais, especificamente de carvão, cobre, manganês, ouro, cromo, urânio, ferro e diamantes. Ou seja, um país que tem tudo isso aí, que tem aí, tem tudo para crescer. Acontece que o governo de lá é meio estranho, né, meu? Lembrem-se que lá naquele país é o tal país onde aconteceu o apartheid, certo? É uma situação onde os negros estavam no seu continente e eram dominados pelos brancos, e surgiu uma elite negra que era extremamente racista. E só para vocês terem uma ideia, o negro que estava procurando emprego só o conseguia se não tivesse um branco procurando o mesmo emprego. Ou seja, eles passam muito trabalho moral lá, né? Uma questão moral muito forte lá. E só para deixar salientado mais um pouquinho, também foi colonizado pela Inglaterra, tá? Só para lembrar. Essa outra imagem aí, a gente pode ver aqui na direita, né? Eu sempre gosto de colocar muito isso aqui, que é para vocês terem ideia do quanto tem no país de minérios, de energia, né? E do quanto esse país poderia ser rico se fosse bem governado, o que é muito útil. Vocês têm que saber disso, inclusive vocês têm que saber disso a respeito do país de vocês. Nós vamos ter uma aula mais tarde aí, na sequência, não sei quando aí, mas sobre o Brasil, né? Então, algumas coisas vão ser de cair o butiá do bolso, né? Então, voltando a falar da África aqui, né? Olha só ali, ó. Ferro, cromo, manganês, níquel, vanádio. Isso é uma coisa que aqui não tem no Brasil, vanádio. Cobre, chumbo e zinco, platina, ouro, fosfatos,
amianto, diamante, titânio, zircono, né? Olha só, ali na outra do lado ali sobre energia, urânio, carvão. Ó, meu, os caras têm urânio. Você sabe que com urânio dá para construir uma bomba atômica, né? Dá para fazer energias atômicas, né? Não só uma bomba atômica, como criar energia atômica, né? Carvão, gás natural, central termoelétrica, central hidrelétrica e uma central nuclear. Ou seja, olha só, olha o que tem nesse país, né? Não é à toa que ele está, como eu falei agora há pouco, para o Gabriel aí, né? Entre os 5 maiores países subdesenvolvidos que estão a caminho do seu desenvolvimento, ok? Então a África do Sul é um desses caras aí, só por ter tudo aquilo ali que tem. Aí agora vocês imagina os colonizadores, né, da África enxergaram a África do Sul e começaram a ver tudo isso ali que eu coloquei ali para vocês, e eles começaram a perceber que a África do Sul tinha tudo isso ali. É óbvio que o que quiseram fazer foi retirar e explorar, como fizeram aqui com o Brasil e todos os outros países que foram colonizados pelas grandes potências europeias, né? Aproveitando aí que estamos nesse assunto, né? A África do Sul é um dos países com pior distribuição de renda do mundo. Segundo o relatório de 2019 do Banco Mundial, os 10% mais ricos se apropriam de 51,7% da renda nacional e os 10% mais pobres de 1,2% da renda nacional. Eu vou repetir, só se liga. Os 10% mais ricos se apropriam de 51,7% da renda nacional e os 10% mais pobres de 1,2% da renda. Segundo o mesmo relatório do Banco Mundial, 31,3% da população vive na pobreza, com menos de $2 por dia. $2 por dia. E 13,8% da extrema pobreza, com menos de $1,25 por dia. Vou repetir essa última frase. 13,8% na extrema pobreza, com menos de $1,25 por dia. Ou seja, você pode ver que a situação da África do Sul, apesar de estar se desenvolvendo, de ter toda aquela riqueza ali, o povo ainda vive desta maneira aí que eu estou colocando para vocês. O que é terrível, né? E é em função do governo. Então, pessoal, esse aí foi o papo de hoje aí sobre geografia, sobre a industrialização da Índia, da África do Sul e dos tigres asiáticos, ok? Espero que vocês tenham pego um resumão aí. E era isso aí, pessoal. Valeu pela companhia aí na aula de hoje. Até a semana que vem. Fiquem com Deus, se cuidem, ok? Grande abraço. Fiquem com Deus.